Porque eu já vi muitos cortes de internet falando assim, o narcisista, o único jeito de lidar é cortando 100% do contato. Uhum. Mas não é bem assim. Se você tem alguém na família que é narcisista e você consegue ter algum contato porque você quer, porque você tem carinho, porque de repente é sua mãe, é seu pai, eu não vejo dessa forma também. Agora, quer ver? Posso puxar a história do Elon Musk que eu acabei de ler? Sim, pode Então, falar. isso é 2000, nós estamos em 2024, ele deve ter 53 anos. Uhum. Então, ele é de 1970. Acho que ele é isso, acho que ele é de Deixa eu 1970. confirmar aqui. Vê aí. Deixa Então, eu a gente tá ver. falando que relativamente... 53 anos, nasceu em 71. 71. Ele nasceu na África do Sul, numa cidade onde a agressão ainda era, não sei se é, muito frequente. Amigos baterem em amigos, pais baterem nos filhos. Inclusive, o pai dele punha ele num acampamento, que eu preciso até ler essa parte de novo do livro, porque era uma coisa bem bizarra. Era um acampamento de porradaria. Nossa. Meio que para você saber sobreviver. Então, os mais velhos, que eram mais fortes, conseguiam bater nos mais novos. Mas aí, o pai dele, Errol Musk, colocava ele nesse acampamento anualmente para que ele aprendesse ao mundo. Que horror, Jogos Mortais? É tipo isso. Até o dia que ele conseguiu ser mais velho para conseguir bater nos menores, assim, era tipo, é isso. Ele tinha escolha de ser bonzinho? Não tinha, tá? Tô falando dentro desse contexto de uma criancinha. Apanhou de ficar com a cara inchada desse tamanho, assim. E aí, a história dele é de bastante violência e depois ele foi morar nos Estados Unidos, tá? Certo. O que a gente sabe sobre características dele? Que ele é considerado dentro do TEA, é um transtorno do espectro autista, não é todo mundo que sabe. E que ele é diagnosticado com bipolaridade. Ah, é? Transtorno afetivo bipolar. Certo. Né? Então ele tem períodos de mania e períodos de depressão profunda que ele não consegue sair do chão. Ele fica no chão, ele não consegue sair, ele não tem energia. Mas na fase de mania, qual seria a característica? A maior parte do tempo ele deve estar em mania, que quando você está em mania, você é o dono do mundo. Ah, tá. Né? E ele quer resolver grandes problemas do mundo. Certo. Tá? Quais são os problemas que ele quer resolver? É o tamanho dos problemas. Ele quer que o ser humano seja multiplanetário, ou seja, que a gente não dependa só do planeta Terra, porque se acontecer alguma coisa ruim aqui, ó o baúzinho dele, se acontecer alguma coisa ruim aqui, nós temos que fugir daqui. Ele quer que a gente vá para Marte. Nossa. Que fácil. Uhum. E aí o cara tá em mania, trabalha quase 24 horas por dia, dorme 2 horas e pá, e consegue criar uma empresa de foguete. Sim. A NASA demorando 3 anos para criar um foguete, ele faz foguete em 6 semanas, assim. Tipo, louco. Também queria, com preocupação com as energias não renováveis, o uso de petróleo e tal. Não, quero resolver isso, o planeta Terra precisa de uso de energia elétrica. Criou a Tesla. Mas isso será que é o hiperfoco dele? Provavelmente é o hiperfoco e a bipolaridade em mania. Certo. Tá? Então, assim como eu falei para você, né? Quando uma pessoa tem TDAH, todo mundo olha a parte negativa dela e ninguém olha o que é possível fazer. Todo mundo pode olhar para ele ou para o TEA, né? Se você tem um filho TEA, você pode ficar desesperado. Né? Muitas mães sofrem que diagnosticou TEA ou a própria bipolaridade. Mas foi por conta do TEA e da bipolaridade que ele conseguiu construir a fábrica que hoje domina o mundo de carros elétricos. Sim, verdade. Né? Ele que conseguiu colocar de novo o ser humano em órbita e conseguiu criar foguetes e a NASA colocando satélite. Ele que está conseguindo fazer, através de chip, as pessoas integrarem o cérebro com uma máquina. Tipo, o cara tem 53 anos. E já fez tudo isso, né? Mas ele tem aí uma inteligência acima da média, um QI elevado. Tem. Ele e a família, várias pessoas da família dele têm altas habilidades. Ah, sim. Né? Então aí, com conjunto a tudo isso,
Porque eu vejo que muitas pessoas que têm esse QI elevado, uma alta capacidade de aprendizado, às vezes essas pessoas apresentam também algum transtorno de personalidade. Uma coisa Sim, tá ligada à outra? tá, tem muita correlação, por isso que eu falo que a medicina ainda tem muito para descobrir, porque muito TEA tem altas habilidades, Uhum. muitos TDAHs têm alta habilidade também, Então. e então, a gente chama de transtorno, né? Isso que eu tô falando, às vezes a gente dá nome de transtorno porque a gente tá numa sociedade que gosta de caracterizar o que é certo e o que é errado. Sim, Mas quando que a gente deve falar que é um transtorno? Quando gera sofrimento, tá? Por isso que a gente chama de transtorno. entendi. Então, ele sofre pra caramba. Ele sofre tanto na mania, menos, tá? Mas ele sofre porque ele não dorme e ele atropela todo mundo. Porque ele vai te ligar no dia 24 de dezembro, você tá indo pra ceia, e ele tá lá pensando numa nova ideia, ele vai falar, Giovana, vem pra cá agora. E você tá do outro lado do país, se vira. Nossa. Se vira, porque ele quer agora você aqui. É difícil E de aí lidar, todos os né? funcionários dele, que são mais pertos, assim, não tem vida própria. Ah, é? Não tem. Ele é super instável, as pessoas amam porque vem o resultado, Sim. né? Ele fala, vamos construir foguete, e ele consegue. Mas ele vai te tirar da sua família porque você vai fazer o que ele quer. Aí tem um pouco, será, de narcisismo nessas atitudes dele? Tem. Mas é a hipercompensação. Por quê? Porque o pai dele falava assim pra ele, você é um inútil. Você Olha, nunca vai ser nada na vida. Ele não fingiu de morto falando não tem nada que eu faça. Ele não evitou as situações, mas ele hipercompensou. sim. Sou inútil? Você vai ver. E Né? pra ele nunca vai estar o suficiente, Não. provavelmente. Exatamente, porque o baú é o mesmo, entendeu? Sim. O cara já dominou o mundo. Uhum. Ele já conseguiu ser trilionário. A empresa dele fatura trilhões. Assim, mas tudo bem que ele tem, o sonho dele ainda não foi realizado porque ele quer tripulação para Marte. E ele não quer morrer antes disso, então ele tá desesperado, porque o tempo passa, ele já tem 53 anos. Então, por isso que ele não dorme. Nossa. Mas essa falta de descanso não é só um propósito, é um baú aberto de inutilidade. Toda hora ele ouve isso. Meu Né? Deus, que Lógico que eu tô coisa. fazendo uma análise sem o conhecer, né? Eu tô lendo, assim, fui Você tá lá lendo a e... biografia eu já li. dele. Mas assim, tá muito mastigadinho, eu tenho certeza. Ele não consegue dormir. E não é Olha, só bipolaridade, ele se sente mal com o descanso. ele não consegue descansar. Ah, imagine a cabeça de um cara desse jeito. Não, é insuportável. Porque o que causa maior cansaço é a nossa cabeça, não é nem físico, né? Isso. E quando a gente vai na academia, a gente volta com uma sensação boa no corpo, mesmo com cansaço físico, né? Agora a cabeça, quando não para, é um terror. Pois é, então não dá pra falar que ele não sofre, embora. Exato. É por isso que a gente chama de transtorno, porque é sofrido. Né? Ele Sim. sofre com aquilo. Ele não consegue ter bons relacionamentos. Aí você tinha perguntado do borderline, né? É isso. Que inclusive, se você pegar as características dele, até combinaria com borderline, porque o que acontece entre os transtornos, eles são muito de mãos dadas, né? Assim, Uhum. é tênue, às vezes, a diferença entre uma coisa e outra, né? Uhum. Mas ele parece porque tem relação. Vou falar por que que não é. Não é porque o sintoma principal do borderline é a sensação de vazio, tá? E uma necessidade de outras pessoas preencherem esse vazio. É uma sensação de pode ter várias pessoas do seu lado e você sentir sozinha. É a principal É característica. a principal, assim. Então, isso gera muita instabilidade emocional, né? Existe um grau de neuroticismo muito alto, se a gente for pensar no Big Five. Então, quando acontecem coisas, aciona um mecanismo quase infantil de lidar. Aciona uma criança birrenta, ou aciona uma criança zangada dentro da pessoa, aciona uma criança impulsiva para resolver as coisas. É quase um modelo imaturo de resolver os problemas. E nesse estado de fúria, de impulsividade, de insegurança, você às vezes atropela as suas amizades. Sim, e num relacionamento. Eu vejo falando bastante do borderline dentro do relacionamento.
como que é ruim você terminar com uma pessoa que tem borderline quando ela tá apegada a você, Sim, que eles não aceitam, e aí tem episódios de fúria, né, fora de sim. controle. Porque é muito intenso toda a perda, principalmente perda da pessoa, né? Porque como eu disse para você, o sintoma principal é esse vazio existencial e Uhum. essa parece que os relacionamentos não dão paz, entende? É Porque tem medo da pessoa ir embora? isso é bem comum, o medo do abandono é uma das principais características, tá? Então, elas se hipercompensam. Como que você hipercompensa? Já que eu posso ser abandonada, então eu vou ficar em cima da pessoa para não me abandonar. Onde você tá, com quem tá do seu lado, por que que você não me ligou? Me liga quando você chegar, me liga porque você respirou, porque você não respirou, porque é a hipercompensação do baú do abandono, né? Sim. E tem medicamento para esse tipo de transtorno? Então, não tem. A gente entende muito pouco, assim, neurofisiologicamente falando, o que que acontece lá, entende? Sei. Então, o que se dá são remédios para os sintomas. Uhum. Porque a causa ainda tá muito tipo, por que que? O que aconteceu na vida dessa pessoa? Né? Uhum. Ou será que nasceu Nasceu assim? assim? Uhum. Tipo, né? É uma junção do biológico. Geralmente, os transtornos mentais, eles são uma soma do biológico com história de vida. Se a sua mãe tem depressão ou ela teve um transtorno de pânico, talvez você tenha uma biologia que favoreça, mas se você teve uma vida estável, tá feliz, tá realizada, agora você vive num estresse constante, tem mais chance de aparecer, assim como a obesidade. Ou assim como a hipertensão. Seus pais são hipertensos, você tem chance de hipertensão, mas que vida que você tem? Entendi. Você tem a Eles arma e aí o gatilho na sua mão, né? têm, Você mas pode aí puxar ou você não. treina, você come direito, você é heroína, Acorda às 5 da acorda às 5 manhã, da se enfia num manhã. balde com gelo. Deus me Isso, livre. é.